Meus irmãos, então a gente está, só relembrando, né, estudando esse livro aqui. Você acredita? Então nós estamos querendo despertar em nós se de fato nós acreditamos naquilo que nós professamos. É isso que o autor quer trabalhar com as doutrinas. Se aquelas doutrinas que eu acredito, de fato eu vivo. Ele vai dizer, como ele disse para nós semana passada, que doutrina que não se vive é doutrina que não se crê. Porque nosso coração é enganoso, né? E a gente com muita facilidade se mantém enganado por muitos e muitos anos, né? E às vezes nós podemos estar a passos largos para a perdição, achando que estamos no caminho da salvação, né? Justamente porque a Bíblia vai deixar claro para mim e para você que é somente através da fé, né? E a fé, ela é uma entrega total a Cristo Jesus, né? Não tem como eu entregar só pedaço da minha vida para Jesus. Quando eu entrego pedaço da minha vida para Jesus, ela não funciona. Então, a gente quer estudar essa dinâmica. A gente vai apresentar hoje a primeira doutrina e depois a doutrina na minha vida, a doutrina de maneira mais prática, né? E a gente vai começar hoje pela doutrina que ela é fundamento. Então, meus irmãos, nós vamos começar hoje pela doutrina da Escritura. Essa aqui é o fundamento da fé. Se você não entender a doutrina da Escritura, e além de não entender, não crer, você pode ir embora, pode procurar outra coisa para fazer, outro Deus para servir, outra religião, outra ocupação, outra coisa para fazer. Porque se você não entender e não crer de fato e de verdade na doutrina da Escritura, tudo foi por água abaixo, não serve para nada. Porque o nosso Deus se revelou de maneira escrita, né? Nosso Deus não se revelou de maneira audível, né? E Deus, nessas questões de vida santa, piedade, de salvação, Deus já encerrou e já fechou o cano. Então Deus não se revela mais. Tudo que você precisa de saber já está revelado, né? Eu estava vendo na internet um culto, e as pessoas chorando e clamando e com força: Senhor, fala conosco, e fala, Senhor, fala, e Senhor, fala. E eles clamavam assim: fala, fala, e as Bíblias tudo fechadas, né? E as pessoas querem ver Deus falando, querem ouvir Deus falando, e a Bíblia fechada, e isso não vai acontecer, né? A doutrina da Escritura justamente é para isso, para nos direcionar e nos organizar com relação à revelação de Deus, aquilo que nós precisamos saber sobre Deus. A imagem ficou escura, né? Mas se tratando de doutrina da Escritura, é só imagem de um senhor, né, descendo com as tábuas da lei. Então, meus irmãos, a doutrina da Escritura, ela é a revelação de Deus para mim e para você. E Deus, ele se revela de duas maneiras. E eu e você, nós podemos ver, observar, através de tudo que foi criado, de maneira contemplativa. A gente observa, né, tudo que foi criado, esse mundo belo que Deus fez, para mim e para você, e é perceptível, nós podemos observar em todas as coisas que foram criadas, a sabedoria, o poder, a criatividade, a bondade de um ser que nós sabemos que é Deus, né? E essa revelação, que na teologia nós chamamos de revelação natural, o máximo que ela pode fazer na minha vida e na sua, é nos tornar indesculpável, por ver a criação, contemplar o poder de Deus, e não render graças e louvor a esse Deus. Então, o máximo que a revelação natural, o máximo que o poder de Deus na natureza, nos animais, em toda a criação, pode fazer comigo e com você, é nos condenar.
Vocês viram todas essas coisas, a maravilha, a beleza, e não glorificaram ao Criador, né? E essa revelação, meus irmãos, ela não tem o poder de produzir em nós salvação, não. Aí é onde entra a doutrina da Escritura, onde entra a revelação especial de Deus. Então Deus, em sua sabedoria e graça, em vários momentos e de várias maneiras, revelou-se, declarou sua vontade, preservou e proclamou sua verdade, protegeu a igreja contra a corrupção e os enganos de Satanás e do mundo, registrando a sua verdade, verdade de Deus, né? Por escrito, tornando o Antigo e o Novo Testamento necessário e essencial para mim e para você. Se um dia você tiver curiosidade, estude sobre a formação do cânon, estude sobre as perseguições, estude sobre a história da igreja, você vai ver como Deus conduziu, preservou, né, as Escrituras, de maneira sábia e poderosa. Porque às vezes a gente olha para a história e a gente acha que tem um buraco entre a morte dos apóstolos e a reforma protestante, né? E a gente acha que tem um buraco grande. E aí? O que aconteceu? E na verdade, meus irmãos, Deus sempre conduziu a igreja. A igreja nunca ficou sem seus arautos, a igreja, mesmo que dentro da própria igreja romana, a igreja nunca ficou sem o verdadeiro cristianismo. Deus sempre preservou seus fiéis, até que aprove Ele, né, resolver esse problema na reforma protestante. E nós somos frutos dessa reforma. E a reforma nada mais é do que uma volta às Escrituras. A igreja se distanciou tanto da doutrina da Escritura, que foi preciso Deus despertar homens que estavam comprometidos com a palavra. Por isso que nesses dias na internet você tem ouvido, né, solos Christus, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, né? Porque a volta a ler as Escrituras faz com que eu e você entendamos que é somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, e solos Cristo, né? Somente Cristo, e as Escrituras que testemunham e testificam dessas coisas, meus irmãos. Então, eu e você precisamos da Bíblia, da revelação especial de Deus. Sem ela, eu e você não conhecemos a Deus. Mas a natureza, ela mostra que existe um Deus, né? Eu separei algumas imagens, só para a gente perceber. Olha, que coisa bela, né? Você vê uma... E eu quis separar imagens, meus irmãos, onde fosse o mais natural possível. Na tela ali, por causa da cor, tá bom ainda, né? Mas na minha aqui, que ela é melhor, você olha uma água dessa aqui, você dá vontade de tomar um banho, não dá? Você olha um lugar desse aqui, você dá vontade de morar aqui. Você trocaria, não, meus problemas tudo para ficar aqui, ó. Uma canoinha dessa aqui, olha aqui, uma ilhinha daquela ali. Quem criou isso aqui foi Deus. Não tem como, meus irmãos, eu e você olhar para isso aqui e falar, nossa, isso é um processo que durou milhões e milhões de anos e foi evoluindo e deu no que deu. Não tem como, né? A gente olha a praia, olha que beleza, os recifes, as piscinas naturais, água quentinha, isso aqui é um refrigério para a alma, né? Por isso que a gente, quando descansa, a gente vai para a natureza, né? É interessante isso, né? A natureza parece que ela recarrega as nossas forças, né? Então, não tem como, meus irmãos, eu e você olhar para isso aqui e não render graça a Deus, né? Tem tanta gente aí que passa o ano inteiro trabalhando para ir para um lugar desse aqui, passar uma semana, e depois fica mais o outro ano tentando pagar, e aí vai, a vida é assim. Mas isso aqui é a beleza de Deus, meus irmãos, né? Não tem como eu e você negar que existe alguém que criou todas as coisas. Olha só, isso aqui é um pato, esqueci o nome desse pato, não tive cuidado de escrever, eu esqueci o nome dele. Mas olha isso aqui,
Olha que beleza é a formosura desse animal. Olha a cor desse animal. Tem como eu e você, meus irmãos, olhar para um animal desse e achar que isso é um processo que durou milhões e milhões de anos e a coisa deu nisso aqui? Não, não tem como o desorganizado fazer uma organização, não tem. Isso aqui é Deus, meus irmãos. Olha que beleza. E tem mais. Hã? Ah, eu não sei de onde ele é não, eu esqueci o nome dele, mas olha a beleza da pena, né? Podia ter colocado mais pássaro, arara, né? O tucano é um animal bonito demais, né? Mas senão a gente ia ficar aqui só amanhã só vendo essas coisas. Mas o fato, meus irmãos, é que Deus criou todas essas coisas, de fato Deus criou, né? Olha, você vê um pé de ipê desse aqui no céu azul, isso aqui é bonito demais. Foi Deus quem criou essas coisas. Não tem como eu e você olhar para a beleza dessas coisas e achar que, foi um processo. Não, meu irmão. Foi uma mente inteligente, um ser que está fora do nosso alcance de entendimento. E por último aqui, não vai dar para vocês verem isso aí, mas eu quis fazer, porque isso aqui era uma curiosidade minha de criança, eu nunca tinha visto um pé de maçã. E a gente quer, quando é menino, aqui no Brasil, se tem pé de maçã, tem muitos poucos lugares, né? Mas a gente ficava imaginando, como é que isso deve ser um pé de maçã? Porque maçã é uma fruta bonita, né? Aqui é um pé de maçã. Imagina você sentar debaixo dessa árvore, né? Igual a tela aqui não está ajudando, né? Mas imagina você sentar num pé de maçã e comer maçã, igual a gente chupa manga, né? Deus quem fez isso tudo, meus irmãos. Por isso que quando eu e você olhamos para a beleza da criação, Deus não deixou faltar nada para mim e para você. Só que essa criação, ela não pode nos salvar. Essa criação, essa verdade de que existe alguém, né, que tem uma mente insondável, que criou todas essas coisas, ela não pode nos salvar. O máximo que a criação faz em mim e você, é o que eu já disse, é despertar em nós essa consciência que existe alguém que criou todas essas coisas. Ninguém pode fazer um pato bonito daquele, se não for o nosso Deus, meus irmãos. Ninguém pode, não é? Então, essa é a doutrina da Escritura. A autoridade da Escritura, obra que deve ser crida e obedecida, não depende, meus irmãos, do testemunho de ninguém, mas somente de Deus, o seu autor. Deve ser recebida com alegria, porque é a palavra de Deus. Meus irmãos, aqui eu e você precisamos começar a reorganizar as nossas afeições, os nossos amores. Esse é o sentimento que Deus espera de mim e de você. A atitude que Deus espera de mim e de você com relação à palavra dEle. Ela deve ser crida e obedecida. E observa, muita coisa a gente crê e não obedece. E aí você vai perceber que você não crê, porque verdade que não se vive é verdade que não se crê. Nunca se esqueça que o meu e o seu coração é enganoso. E muitos de nós temos vivido uma vida onde conhece a verdade de Deus, mas não vive a verdade de Deus. E em última instância, é um fator de fé. E Deus espera de mim e de você que diante da sua palavra, a nossa postura seja crer e obedecer. Todas as coisas necessárias para a própria glória de Deus e para a nossa salvação, fé e vida foram claramente estabelecidas por Deus na Escritura, ou podem ser devidamente deduzidas a partir dela, de modo que nada precise ou deva ser acrescentado por novas revelações, ou por novas percepções ou tradições humanas. A gente vê muito nessa era da internet, pessoas falando, eu quero trazer para você uma revelação de um texto que você nunca ouviu. Meu irmão, já desliga. Passa para cima. Isso não existe.
Isso não existe. Você não é melhor do que 2000 anos de história, onde Deus levantou homens santos e eruditos para trazer o que nós temos hoje. E as pessoas querem reinventar a roda. Eu já vi isso no meio de pastores. Não, porque esse texto aqui tem várias interpretações. Não! Não existe isso. Se você fala para mim, quero tomar café, o que você está querendo dizer para mim? Que você quer tomar café. Não tem outra interpretação, não tem outro sentido. Você quer tomar café. Eu posso te perguntar se você quer tomar café com leite, café sem açúcar, café com adoçante, café de um jeito ou café de outro. Mas você quer tomar café, não tem outra interpretação. E às vezes as pessoas acham que a Escritura, não, é porque aqui Deus está querendo dizer isso. E aí o outro vem, não, Deus está querendo. Não, não, não e não. Por isso que é muito fácil da gente dizer que crê nas Escrituras, mas a gente não prega as Escrituras. Eu estava essa semana numa reunião, a pessoa abriu um texto em Salmo. Aí eu ajeitei na cadeira. Pregar em Salmo é extremamente difícil. Aí eu falei, vai vir coisa boa. Média de 15 versículos que tinha o Salmo, ele pensou um. Ele pegou uma palavra do Salmo e foi para o Novo Testamento. Ele queria uma palavra, precisa de abrir o Salmo? Não. Ele não pregou o Evangelho. Falou mentira? Não. Mas não pregou a Bíblia. Ele abriu um texto, leu um versículo, pensou uma palavra, foi para o Novo Testamento, trouxe a ideia, um versículo, pensou uma palavra e falou o que ele quis. Isso não é pregar a verdade. E você vai ver isso constantemente. É a famosa, lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto. E a gente está vendo isso constantemente. Por quê, meus irmãos? É porque o homem quer falar. Tem gente que tem necessidade de falar e acha que a sua verdade, a sua percepção é clara, verdadeira e absoluta. E nisso a gente suprime a verdade de Deus e deixa de pregar a verdade de Deus. Por isso que o melhor método de pregação é o expositivo, devagarzinho, texto por texto. E às vezes as pessoas querem pregar a Bíblia por temas. Hoje eu quero falar com você sobre amor. E aí ele pega um texto, pinça, e ele desenvolve toda a sua palestra sobre amor. E as Escrituras só um jeito de nos enganar. E a falta de compromisso da igreja, a falta de compromisso de todo mundo, faz com que você ainda fale assim, que culto, que palavra. O que ele falou? Não sei, mas foi bom, foi forte. Tem uns jargão no meio da igreja que eu me irrito. É uma ira santa, porque a pessoa fala uma coisa, forte. Meu Deus, que raiva que eu tenho disso. E as pessoas não mudam de vida. Então, meus irmãos, tudo que eu e você precisamos para a salvação, para a fé, para a vida, são claramente estabelecidas nas Escrituras. Aquilo que a gente viu semana passada, Deus, Ele não revelou e se revelou por tema. Você não vai abrir as Escrituras e falar assim, eu quero saber sobre casamento. Eu quero saber sobre finanças. Não, Deus Ele conta uma história, a história da redenção, é a história dEle com o seu povo. E dentro dessa história que Deus tem conduzido, Deus deixa pistas para nós, dentro da história de cada autor, dentro da história de cada povo, dentro da história de cada personagem, Deus deixa ali para nós ordens, preceitos. E por isso que eu e você devemos gostar de ler. E se eu e você não gostamos de ler, sabe o que a gente faz? Lê do mesmo jeito, meu irmão. Tem coisa que eu e você vai fazer sem gostar a vida inteira. Tem gente que odeia levantar cedo. E não tem outra opção. No Brasil o expediente começa entre 7 e 8 da manhã. Não tem jeito. Tem gente que não gosta de fazer um monte de coisa, mas a gente é obrigado a fazer.
E às vezes a gente tem a tendência de atrelar sentimento ao cristianismo, no sentido de que eu tenho que sentir para fazer, tenho que sentir vontade. Não, você nunca vai sentir vontade. Por isso que eu estou falando, você tem que entender o Evangelho. Quem que vai sentir vontade de adorar a Deus, sendo nós pecadores, inimigos de Deus, sendo que a nossa carne ela é contrária a Cristo, ela é contrária a Deus, ela é contrária. Ela ama o pecado, ela ama a satisfação dos seus desejos. Você vai esperar sentir? Por isso, meus irmãos, que nós temos que entender a doutrina da Escritura, né? E a primeira coisa que eu e você temos que crer, entender, é que a Bíblia, ela é autoridade. E dentro da doutrina das Escrituras, nós chamamos ela de autoridade, autoridade máxima, autoridade, ela que tem a última palavra. A gente tem que entender o conceito e crer que a Bíblia é autoridade na minha vida em todos os aspectos. E o que significa então a autoridade das Escrituras? Significa que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Meus irmãos, a gente tem que se aprofundar, crescer e amadurecer na fé. Eu já ouvi isso demais, talvez você também já ouviu. Não, a Bíblia foi escrita por homens. Lógico que foi escrita por homens. A gente vai ver isso mais na frente aqui, a inspiração das Escrituras. E o nosso coração enganoso está querendo roubar você, roubar a sua percepção de crer nas Escrituras. E aí o nosso coração e a nossa mente, que é atacada pela filosofia moderna, desse relativismo, onde a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade, a gente caminha. Onde a gente tem visto jovens e velhos, né? Semana passada na USP teve uma palestra sobre câncer de próstata em mulher. Meu irmão, na USP, a melhor faculdade do país. Observa, o nosso coração ele é enganoso a ponto de olhar para uma mulher e olhar para um homem e dizer que ele é contrário àquilo que ele é de fato. Onde agora você coloca próstata numa mulher. A gravidez de um homem. Meu irmão, olha a que ponto que nós chegamos. Eu era menino, a gente ouvia essas coisas assim, né? O vô falava, e a gente falava, é doido. Meu irmão, nós estamos vendo coisa pior. Onde a pessoa hoje, eu vi lá no sul, o juiz lá autorizou o casamento de um trisal, chama trisal. Então, nesse caso lá, era um homem e duas mulheres, está documentado, ele autorizou lá a união estável. Meu irmão, falta pouquinho para você ver gente casando com criança. Falta pouquinho para você ver horrores e mais horrores, que já acontece, é só legalizar. Mas é porque, meus irmãos, o homem, ele saiu do ideal de Deus. O Francis Schaeffer, ele é um apologeta, e ele, muito bom ler ele. E ele tem um livro que chama A Morte da Cidade e A Morte da Razão. Muito bom, livros fininhos, muito bom de ler. E ele conta na Morte da Cidade, que até a década de 60, por exemplo, nos Estados Unidos, a cosmovisão da nação, o pensamento, independente de ser crente ou não, era um pensamento judaico-cristão. Então todo mundo tinha as mesmas bases. Os Estados Unidos é um país que foi solidificado, construído, né, pelos puritanos refugiados da Inglaterra para a Nova Inglaterra. Então eles tiveram esse cuidado de construir uma nação cristã. E ele diz que até a década de 60, independente de se era crente ou não, o pensamento do povo era judaico-cristão. Mas a partir dos anos 60 começou
a vir essa modernidade, esse relativismo foi entrando na cultura e hoje a gente vê o que é. Aí se falar, mas isso é nos Estados Unidos, mas nós bebemos dos Estados Unidos. Tudo que acontece lá, acontece aqui depois. O que aconteceu lá na década de 70 para cá, já acontece desde os anos 2000, porque essa é a dinâmica, né? E dizem que a África bebe do Brasil. Imagina o que está acontecendo lá na África. Se a gente bebeu aquela porcaria, já deu aqui, né? Mas por quê, meus irmãos? Porque a gente não entendeu a autoridade da Escritura. A Escritura é só um livro antigo, muitos pensam. Ela está obsoleta. Aí você vê bons pregadores que na década de 90, no começo dos anos 2000, eram referência da igreja brasileira, que hoje se desviaram da fé. Ed René, não escutem. Se escutar, você está morto. Caio Fábio, você está morto. Ricardo Gondim. E é interessante que eu estou falando aqui, ó, Ed René, batista. Caio Fábio, presbiteriano. Ricardo Gondim, da Assembleia de Deus. São ícones da igreja brasileira. E se desviaram. Todos têm aceitado casamento homossexual, drogas, abortos, e assim vai. E as igrejas deles estão cada vez mais cheias. Mas são homens que pegaram as Escrituras e colocaram de lado. Por que, meus irmãos, a Bíblia tem autoridade? Porque o autor é o próprio Deus. Por isso que o lema, um dos lemas, né, do pós-reforma, né, que isso não é o lema da reforma em si, ela vem depois da reforma. É somente as Escrituras. O que Martinho Lutero quis fazer, ele não quis quebrar com a igreja, ele não quis sair da igreja, ele só queria que olhasse para as Escrituras e fizesse o que a Bíblia diz para fazer. Era só essa a intenção dele. O problema é que entre o mundo e entre o reino celestial não tem paz, é guerra. E aí tiveram que ter aquele racha. Então, meus irmãos, a gente tem que entender isso. E a Bíblia, embora, quando a gente vê não vamos falar disso não, porque isso aí todo mundo já sabe, né? Embora ela é uma coletânea de livros, mais ou menos 40 autores, mas a Bíblia, meus irmãos, ela tem um único autor, que é o nosso Deus. Então quem escreveu a Bíblia não foi Paulo, não foi Jeremias, não foi Isaías, não foi Tiago, Mateus, foi Deus. Foi Deus quem deu a Bíblia, deu sua palavra para nós. Timóteo vai dizer que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. A fonte daquilo que você tem em mãos foi Deus quem deu. É por isso que eu estou falando para você aqui, meus irmãos, eu quero que você ore nesse sentido. Senhor, me faça enxergar a Bíblia que eu tenho, como de fato ela é. Porque, meu irmão, preste atenção. Preste atenção. Talvez você tenha na sua casa uma joia, ou um brinco, ou um retrato, ou você tem algum objeto que para você é importante porque foi de alguém importante, que você guarda com zelo, com carinho. E talvez você tenha mais apreço nesse objeto do que nas Escrituras. Então observa, meu irmão, se eu creio que isso aqui é de Deus, veio de Deus para mim, a minha postura diante disso aqui não pode ser de qualquer jeito, você compreende? Por isso que a gente tem que despertar para a realidade de que se eu creio que a Bíblia é de Deus, vem de Deus, é palavra de Deus, qual é o meu relacionamento com ela? Você tem contato com ela só no domingo, quando você vem? Você tem curiosidade de conhecer o que Deus fala cada vez mais e mais e mais e mais? Por isso que eu estou falando, meus irmãos, a gente tem que olhar para a nossa vida, para as nossas atitudes e perceber que ela diz tudo. Não, eu creio que a Bíblia é o que é, mas olha a sua postura diante dela, você tem eu tenho 10, umas 15 dessa aqui, ó. Olha só, nós vivemos num país que você pode ter o tanto que você quiser, mas você tem Bíblia?
Às vezes eu vejo gente esquecendo Bíblia aqui, e eu falo, às vezes eu folhei a Bíblia não é uma Bíblia riscada, a Bíblia não é uma Bíblia anotada, eu só posso chegar a uma conclusão, a Bíblia dessa pessoa é só um livro que não serve para nada, porque a Bíblia fechada, meu irmão, ela não tem poder, ela não é nada, não serve para nada, porque são folhas finas, né? Dizem os maconheiros que é muito boa para enrolar maconha e fumar, por causa da folha que é fininha. Você consegue compreender o que eu estou querendo dizer? Com crer na autoridade das Escrituras, meus irmãos. Olha aqui, se tratando de reforma, na dieta de Worms, depois que Martinho Lutero afixa as 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, e aí ele causa um rebuliço na igreja. Apesar que o que ele fez era uma prática normal, né? Ele chama o povo para um debate público. Isso era muito, muito comum naquela época. Por isso que ele prega na porta da igreja. Então, ele não fez nenhuma doidura, nada normal, não. Era comum. Ele está em crise, ele quer chamar a igreja para uma reforma, para uma volta às Escrituras, e aí ele afixa 95 teses que ele quer discutir, para a gente ter que consertar isso aqui na igreja. E depois dessa dinâmica toda, a dieta de Worms é um concílio da igreja para pegar Lutero. Eles querem matar Lutero. Só que aí tem toda uma politicagem. E aí eles obrigam Martinho Lutero a renunciar a tudo que ele escreveu e tudo que ele vem pregando até então. Mas olha o que Lutero ele vai dizer. Olha a postura de alguém que entendeu a autoridade das Escrituras. Ele vai dizer assim, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por razão clara, pois não creio somente no Papa ou em concílios, visto que se sabe muito bem que eles já erraram e se contradisseram muitas vezes. Estou constrangido pelas Escrituras, que já citei, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso me retratar e não me retratarei de coisa alguma, porque não é seguro nem correto agir contra a consciência. Não posso agir de outro modo. Mantenho a minha posição e que Deus me ajude. Amém. Alguém que entendeu a doutrina da Escritura, a verdade de Deus. Você vai perder a cabeça, Lutero, eles vão te matar. Que Deus me ajude. Amém. Essa é a postura de quem de fato vive o que é a realidade das Escrituras. Eu vou perder o emprego? Amém. Vou ser perseguido? Amém. Vou perder meu pescoço? Amém. Vou ser excluído de algum ambiente? Amém. Essa é a postura. Ele não meu irmão, eu quero que você entenda, ele não enfrentou uma igreja pequena, ele não enfrentou uma cidade, ele enfrentou o mundo. Se você estudar um pouco o que é a igreja católica no século XVI, ele enfrentou o mundo. Ele enfrentou o sistema. É a mesma ideia que nós temos visto aqui, olha só, nós temos visto pessoas, né, lógico que a comparação é diferente, mas só para a gente ter uma ideia, o que a gente tem visto de críticas contra Israel, assim, massacre em cima de massacre, e louvando aos ataques do Hamas, e eles estão se levantando ali no Oriente Médio. Pode acontecer alguma coisa, não sei, né? Mas o fato é que todo mundo pode se defender, todo mundo. Ninguém nunca reclamou. A Rússia massacrando a Ucrânia não tem problema. Mas quando é Israel, pau em Israel. É o que aconteceu com Lutero. Ele estava sozinho, meu irmão. Sozinho. Essa é a postura que nós devemos ter. Então, relatos bíblicos sobre isso. A Bíblia é palavra de Deus, ela vem de Deus. Levantarei do meio de seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá tudo o que eu lhe ordenar. Meu irmão, tudo que está escrito vem de Deus, é Deus quem coloca na boca. Jeremias 1,9, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras.
Jeremias 32, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreva no livro todas as palavras que eu lhe falei. A Bíblia é a palavra de Deus. Os profetas, que são os profetas escritores, eles foram orientados pelo próprio Deus a escrever. Eles não simplesmente falam, vamos escrever. Não. Tanto é que tem autores na Bíblia, tem personagens na Bíblia, que são citados em muitos, né? Quantos apóstolos escreveram? Você vê que Pedro, ele praticamente narra os acontecimentos para Marcos. Marcos que escreve o Evangelho, não é Pedro. Pedro escreve a carta. Mas tem outros apóstolos que não escreveram. Porque aprove Deus na sua soberania, sabedoria, poder, destinar algumas pessoas para fazer tal coisa. E 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Meu irmão, esse versículo aqui de Timóteo, esse aqui tem que ficar claro na sua mente, você tem que crer nele, mais do que tudo na sua vida. Olha, ele é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Tudo que você precisa, está na Bíblia. Eu tenho PDF, tem livro ali, PDF eu tenho mais. Mas um assunto que você tenha curiosidade de saber o que a Bíblia diz, provavelmente eu devo ter um livro. Eu já falei isso há 1 ano atrás. Pode me pedir, eu dou o livro. PDF eu dou. Nunca ninguém me procurou. E lá, quer saber sobre homossexualismo? Eu tenho livro lá que você não dá conta de ler até a volta de Jesus. Quer saber sobre santidade? Quer saber sobre oração? Quer saber sobre educação de filhos? Quer saber sobre pecados de casamento, de adultério, de finanças, de... que mais? Fala um assunto aí. Passado tem, você viu, né? Tem, você viu que tem. Meu irmão, tem quase tudo. Deus tem levantado pessoas para trazer as escrituras de maneira clara para mim e para você. Mas o problema é que você está mais preocupado em saber o que vai acontecer amanhã, se você vai conseguir pagar a conta, se o casamento não vai acabar, se os filhos vão se dar bem. A nossa preocupação é essa. A gente está mais preocupado em fazer e realizar, sustentar e controlar do que descansar em Deus. Jamais a profecia teve origem na vontade humana. Meu irmão, olha para as escrituras e sempre fala assim, foi Deus quem deu, foi Deus quem fez, a vontade foi de Deus. Meu irmão, ninguém arrisca a cabeça pelos outros não, a não ser um cristão verdadeiro, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ninguém faz o que é bom sem Cristo, não. Ninguém. Por isso que as nossas justiças, sem Cristo, ela é igual pano de menstruação, é porcaria. Tudo que o ímpio faz que é de bom, ele não faz porque ele é bom, ele faz porque ele quer aparecer. Em última instância, ele quer mostrar quão grande ele é, quanto dinheiro ele tem, quão controlador ele é. E já é difícil no meio da igreja, que a gente também faz isso, né? É tudo, meus irmãos, vem de Deus. Tudo. Então, a Bíblia, ela é autoridade. Lembre-se disso, ela é autoridade, autoridade, autoridade. Inspiração das Escrituras. A Bíblia, meus irmãos, ela é autoridade, porque ela é a palavra de Deus. E ela também ela é inspirada por Deus. O que é isso? Inspiração é a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre homens separados por Ele mesmo, a fim de registrarem de forma inerrante e suficiente toda a vontade de Deus, constituindo este registro na única fonte e norma de todo o conhecimento cristão. Eu dei essa aula aqui, né, essas coisas que eu pensei dessa aula que eu dei aqui, eu olhei lá, tinha 58 slides, aí eu falei, não, eu vou enxugar a aula, né? Era muito slide, né? Porque a princípio todo mundo já sabe disso aqui, mas vira e mexe a gente pode voltar sem problema. Mas a inspiração, meus irmãos, são homens que eles foram influenciados pelo Espírito. Não houve uma voz, escreve aí, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é isso. Depois a gente pode, noutra aula mais técnica e mais aprofundada, falar sobre a inspiração. Mas o fato é, ninguém falou dele mesmo.
homens foram usados por Deus, né? Então, o que a inspiração, ela é? Ela é plenária, ela é dinâmica, ela é verbal e ela é sobrenatural. Então, o que é a inspiração das Escrituras com relação ao que é plenária? Porque ela é plenamente inspirada. Então, de Gênesis até Apocalipse, tudo foi revelado pela vontade de Deus, de forma plena, completa, né, dinâmica. Por que a inspiração ela é dinâmica? Porque Deus ele não anula o receptor, ele não anula o escritor, né? A personalidade, a inteligência. Você vê Pedro falando assim, ó, Paulo escreve coisas difíceis de entender. Paulo era um erudito. Imagina um pós-doutor, PhD, escrevendo um texto. Imagine um pescador escrevendo um texto. Deus, meus irmãos, ele não anulou a inteligência de ninguém, não. Deus inspirou, Deus treinou, Deus moldou, mas Deus usou cada um dentro da sua capacidade, né? Por isso que você vê, por exemplo, Lucas era um médico, doutor, extremamente inteligente, mas Deus usa pessoas para relatarem, contam a história e ele escreve. João, ele tem uma visão do Apocalipse e Deus leva ele para o céu e ele escreve. Então, observa, a dinâmica de como Deus se revela pode ser diferente. Mas o fato é que tem tanta inspiração de Deus na forma milagrosa da revelação do Apocalipse para João, quanto de Atos e de Lucas, que ele registrou, perguntou. Ele foi lá, conversou com a mãe de Jesus, conversou com o apóstolo aqui, conversou com Paulo, que escutou, e ele fez um registro histórico, documentou e escreveu. Então, ela é verbal, porque Deus se revelou através de quê? De palavras, meu irmão. De palavras. Deus se revelou através de palavras. Então, todas as palavras, ou todos os autógrafos, tudo que está escrito, ela é palavra de Deus. Tanto é que se você estudar isso com mais cuidado, você vai perceber que não existe incoerência no texto bíblico de Gênesis e Apocalipse. Com todos esses anos, às vezes o que se perdeu de manuscritos foi palavras que não tiram o sentido do texto. Porque Deus é quem preservou. E sobrenatural. Por quê, meus irmãos? Porque ela é originada em Deus, em produzir efeitos sobrenaturais, mediante o que? A ação do Espírito Santo em todos aqueles que creram em Cristo. E através da palavra de Deus, que Deus gera esses filhos espirituais. Então, a Bíblia ela é autoridade, ela é inspirada por Deus. Outra coisa que eu e você temos que crer, além dela ser autoridade, dela ser inspirada, ela é inerrante. Inerrante. Eu e você não somos inerrantes. A probabilidade de eu e você, da saída da igreja até em casa, cometer um pecado e um erro, é quase 99,999% de chance. Porque nós somos totalmente errantes. A Bíblia não, meu irmão. As Escrituras são declaradas completamente verdadeiras e destituídas de erro. Qualquer que seja o trecho, ela mesma testifica a sua infalibilidade. Ela é inerrante, ela não contém erro. Por isso que eu e você, ao olhar para a nossa Bíblia, meus irmãos, quando o inimigo tentar falar, não, isso aqui não tem autoridade não, isso aqui não tem poder não, isso aqui tem erro, foi o homem que escreveu. Lembra, existe uma luta espiritual nessa dinâmica. Existe um inimigo que está totalmente interessado em você não abrir, em você não ler. E aí você dá mais ouvido, às vezes, à voz do diabo, do que à voz do Espírito. Aí você acredita no que não realmente a Bíblia não tem. A Bíblia não tem recurso para a restauração da minha vida em todos os aspectos. É melhor eu escutar a voz do mundo, que fala, muda de cidade, muda de família, muda de emprego e começa tudo de novo. Por isso, meus irmãos, é uma questão de fé, e essa fé ela precisa ser vista e vivida e reproduzida. Não é só uma questão de cabeça, é uma questão de vida. É olhar para as Escrituras e falar, eu creio, eu vivo.
Eu acredito. Então, ela é inerrante. Mateus 5,18, digo-lhes a verdade, enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Né? Mas aqui, João 10,35, se ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada. Salmo 12,6, as palavras do Senhor são puras como a prata, purificada num forno, 7 vezes refinada. Salmo 119,96. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. E a 3,16 de Timóteo, que nós já lemos. Meus irmãos, então a Bíblia ela é autoridade máxima, porque ela vem de Deus. Ela é inspirada, ela é palavra de Deus. Deus inspirou homens. Ela é inerrante e ela é suficiente. Talvez aqui é onde você tem pecado. A Bíblia não tem tudo que eu preciso, a Bíblia não é suficiente para trazer respostas para mim. Lembre-se disso, o problema nunca está na Bíblia, está em você. O problema é porque nós só gostamos de procurar médico, conselho, é quando às vezes já foi tudo por água abaixo. E às vezes a situação é irreversível porque a gente demorou a procurar resposta. A gente demorou a ir atrás do Senhor. A gente demorou a ir atrás do conselho bíblico. E aí não adianta, em alguns casos, chorar o leite derramado. É só orar, se arrepender e juntar os cacos e continuar a vida. Porque às vezes nós não acreditamos na suficiência das Escrituras, que é o quê? Que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar a seu povo em cada estágio da história da redenção e que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. Né? Então, texto clássico, toda a Escritura, meus irmãos, ela é inspirada, ela é suficiente. Não é parte da Escritura, não é toda a Escritura. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra de Deus é a única que tem poder para transformar. Eu e você fomos salvos pelo poder da palavra. O meio de salvação é a pregação do Evangelho. Por isso que a gente pode fazer a melhor reunião, a reunião mais bonita, com os louvores mais belos. Se não tiver pregação, não foi culto, Deus não falou, não serviu para nada. Porque a salvação vem única e exclusivamente pela palavra pregada, pelo Evangelho falado. Existe uma máxima que eles dizem, muitos missionários dizem isso, mas isso não é verdade. Eles falam assim, faça missões, se possível, pregue o Evangelho. Como se coisas e atitudes pudessem transformar a vida. Não, faça missões e pregue o Evangelho. É o Evangelho que salva, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que converte, é o Evangelho, é a palavra de Deus, meus irmãos. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então isso tem que ficar claro na minha mente e na sua, meu irmão. Tem que ficar claro. A doutrina da Escritura diz, a Bíblia ela é a autoridade máxima. A Bíblia ela é inspirada por um Deus que se revelou a seu povo. A Bíblia ela é inerrante porque é a mensagem de Deus e Deus não erra. Deus é perfeito. A Bíblia ela é suficiente porque é tudo o que necessitamos para a salvação e para uma vida piedosa. Para mim ser um bom marido, para mim ser um bom pai, para mim ser um bom pastor, para mim ser um bom filho, para mim ser um bom cidadão, para mim ser um bom servo, para mim ser um bom qualquer coisa. A Bíblia já tem todo o modelo para mim e para você. Como fazer, o que eu tenho que me arrepender, como eu tenho que andar. É na Bíblia que tem. Então observa, é porque eu tenho ouvido falar isso esses dias no curso que eu fiz, né?
O problema nosso, sabe o que é? É porque nós não queremos mudar. Nós queremos ser mudados. Você até reconhece que precisa de mudança, mas você não quer fazer nada. Você quer que alguém faça tudo para você e te entregue a ação feita e completa de mão beijada. Você até entende e reconhece que precisa, mas não quer fazer nada. Você quer ser mudado, alguém tem que fazer por você. E às vezes, e acontece, a gente está mais envolvido na mudança da pessoa, ora mais do que a pessoa pela mudança, e de lá para cá não acontece nada. É porque as pessoas, meus irmãos, elas não entenderam isso. É você quem tem que mudar, não eu. Eu tenho que mudar para mim. Vocês estão entendendo? Isso tudo é porque a gente às vezes não compreende. Então, Romanos vai dizer, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Olha o que Deus está dizendo aqui, os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aquela pergunta que todo mundo faz na aula de teologia. Aí o índio que nunca ouviu falar de Jesus, vai morrer, vai para o inferno? Vai. A natureza, ela condena, porque alguém olhou para ela os atributos de um Deus que todo sábio, todo poderoso, e não glorificaram esse Deus. Mas a natureza também não tem esse poder de despertar, né? Mas ela tem o poder de despertar que existe algo para nos impulsionar aí atrás, né? Então, meus irmãos, Deus criou um mundo não apenas para nos proporcionar prazer por meio de sua beleza e nos sustentar por meio de seus recursos, mas também para servir a um propósito moral significativo. Por isso que a beleza da criação, ela vai condenar muita gente. As pessoas olharam a beleza, a perfeição, a complexidade de tudo que Deus criou e não se renderam ao senhorio de Deus. Tudo que Deus criou foi projetado para nos confrontar com a existência e a natureza de Deus. E ao fazê-lo, confrontar nossas ilusões de autonomia e autossuficiência. Meus irmãos, eu estava olhando ontem, eu pesquisei rapidinho, sobre o olho. Meu irmão, é uma coisa maravilhosa, a perfeição. Existe não sei quantos 1000 quilômetros de fios que são eletrocutados, e se eles se encostarem fecha um curto-circuito dentro do seu olho, você fica cego. Deus planejou isso tudo, é bonito demais, é perfeito demais. E Deus está querendo mostrar para mim e para você, na complexidade, né, de uma ameba, que eu e você não somos autônomos e autossuficientes. Você levanta porque Deus te levantou essa manhã. Você está entendendo? Você não deu um pulo da cama porque foi Deus quem fez isso tudo. Por isso que às vezes a gente tem que refletir, Senhor, traga a fé no meu coração, fé genuína, porque eu preciso crer, porque o ordinário da vida é uma mensagem clara e aberta, e nós não temos rendido louvor e graça a Deus nas coisas pequenas da vida. O fato de você levantar, amarrar um sapato, tomar um banho sozinho é graça de um Deus soberano, poderoso, amoroso. E como é que nós temos respondido? Então todas as manhãs, quando nós levantamos, nós nos deparamos com Deus, meus irmãos, e ficamos cara a cara com a sua existência. Ele se revela no vento, na chuva, nos pássaros, na flor, na rocha e na árvore, no sol e na lua, na relva, nas nuvens, em visões, aromas, toques e sabores. Tudo que existe é um dedo que aponta para a existência e para a glória de Deus. Tudo, meu irmão, está registrado. Deus é quem fez. Eu estou aqui. E nós, crentes, que temos a revelação, temos vivido como se nada disso fosse uma verdade para nós. Então, meus irmãos, Deus, Ele com a natureza, com a coisa
criada, ele quer lembrar para mim e para você que temos uma facilidade de esquecer, que temos uma facilidade de dispersar, que existe um Deus todo amoroso, todo poderoso, e que está disponível para mim e para você o tempo inteiro, para nos restaurar, para nos animar, para nos encher de esperança, para nos renovar, para nos transformar. É nós, às vezes, meus irmãos, que esquecemos disso. Deus, com as Escrituras, Ele quer revelar algo mais dele mesmo, do conhecimento necessário de nós mesmos, e uma compreensão do significado e do propósito da vida, e uma consciência do desastre causado pelo pecado e da condição caída do mundo ao nosso redor, que pudesse nos salvar de nós mesmos. Deus, meus irmãos, Ele revela nas Escrituras, porque é lá que eu sei que existe o pecado, lá eu sei quem eu sou, lá eu sei da minha pecaminosidade, lá eu sei a minha necessidade de Cristo Jesus. É lá que eu encontro um plano para me salvar, é lá que eu encontro um Deus para me redimir. É na palavra de Deus. E qual é a minha postura, qual que tem sido a sua postura com relação a isso? Eu já falei, hoje tem a Bíblia em áudio, eu estou fazendo isso, eu estou correndo todo dia com a Bíblia em áudio. Dá para escutar 3 ou 4 livros da Bíblia, do Novo Testamento. Estou lá escutando. Às vezes meu pensamento vagueia, de repente ele volta de novo e um versículo dá um tiro na minha cara. Mas meu irmão, eu estou aqui ouvindo. Mas você quer ouvir às vezes uma porcaria de música, que não serve para nada, não faz refletir em nada, e a palavra de Deus está no seu celular, alguém lendo para você, e a gente tem feito o quê? Nada. Então, meus irmãos, nós temos que entender que a revelação geral, ela nos confronta com a glória e com a existência de Deus, mas é só a revelação especial, sem correr, senta aí as meninas, calma, já está acabando. Bia, nós combinamos, hein? Senta aí pertinho. Aê! Então, meus irmãos, a criação, ela não tem esse poder de dar esse conhecimento ao qual eu e você precisamos. Porque se não há palavra de Deus inspirada, autorizada e confiável, só resta o quê? A mim mesmo decidir o que é verdadeiro, seja por minha própria experiência, minha percepção pessoal, seja por investigação conjunta com os outros. Deus, Ele deu as Escrituras justamente para Ele nos orientar, não para você viver como se Deus não existisse. Quando eu e você olhamos para a doutrina da Escritura, meus irmãos, é impossível eu e você exagerar na importância dela para o povo de Deus. Então a existência, a inspiração, a autoridade, a confiabilidade, ela é o fundamento doutrinário sobre qual as outras doutrinas são postas. É por isso que eu comecei dizendo, se você não crê na doutrina da Escritura, pode ir para outra religião, pode ir para outro Deus, pode ir embora, não serve para mais nada. Deus, Ele está querendo, meus irmãos, tirar você de uma vida autônoma, independente. Por isso que Ele vai dizer lá em Isaías, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, prudente em seu próprio conselho. Não, a Bíblia diz isso, mas eu quero fazer assim. Meu irmão, não faça isso. Aqui é uma maldição que Deus vai trazer para a sua vida. Ai dos que acham que podem viver independente de Deus. Sem as Escrituras, é assim que nós vivemos. Porque aí você organiza e vive a vida a partir do que você acha, e não a partir do que ela diz. O pecado, meus irmãos, o pecado nos faz tolos. E a Bíblia revela a nossa condição. Então, o pecado faz isso comigo e com você, onde a tolice é você ver a falsidade no lugar da verdade, você olhar para o mal e ver o bem, você ignora a Deus e se coloca na posição de Deus quando você quer viver em autonomia e independência de Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que isso tudo é gravíssimo.
A Bíblia vai mostrar a nossa insensatez, a nossa tolice de olhar para aquilo e renunciar. E só Cristo que pode resgatar o nosso coração, só Cristo pode resgatar a nossa insensatez do pecado e trazer essa sabedoria libertadora. Eu não vou ler o texto todo aqui não, mas olha, depois você medita no 1 Coríntios 1, 18 até o 31. Nós temos que depender da sabedoria de Deus, meus irmãos, do poder de Deus, é de Deus e não... certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ele está fazendo um contraste aqui do ímpio e do justo. O mundo olha para isso aqui e fala, isso aqui é um livro velho, antigo, escrito por homens. Nós olhamos para isso aqui e falamos, isso aqui é poder de Deus. É a única que tem poder para me salvar, para me transformar, para me levar à Canaã celestial. Lembre-se disso, meus irmãos. A Bíblia, ela é a única que pode nos orientar. Vou só ler, que eu achei isso aqui interessante, a Confissão Batista de Londres, de 1689, ela diz assim a respeito a Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. Todo o conselho de Deus concerne a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, para a salvação do homem, a fé e a vida. Está expressamente declarado ou necessariamente contido na Escritura. Então, meus irmãos, essa é a nossa postura com relação às Escrituras. Que a minha oração e a sua oração e o nosso desejo seja o mesmo do salmista, quando ele escreve o Salmo 19. Quando ele escreve o Salmo 119, que é um louvor à lei de Deus. Observa, qual é o maior salmo? É o 119, lá ele vai dizer tudo sobre a lei de Deus. Ele começa, bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam aonde? Segundo a lei do Senhor e não segundo os seus próprios pensamentos. No verso 5 ele vai dizer, tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. É os preceitos de Deus, a vontade de Deus. Aí ele vai seguir dizendo, então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Quando você olhar para a sua vida, para o que você pensa, para o que você acha, e você olha para as Escrituras, meus irmãos, se você anda nos caminhos do Senhor, você não tem do que se envergonhar, porque você tem sido fiel. A sua postura é de dependência total do Espírito. A promessa de Deus é essa, seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Essa é a nossa postura. Essa deve ser a nossa atitude. Ah, pastor, mas eu não sinto nada disso. Então ore, mesmo que você nunca sinta. Eu estava vendo essa semana e eu vou encerrar com isso. O Augusto Nicodemos falou um negócio, deram um recorte, e eu achei interessante. Nós somos muito pentecostalizado no Brasil, e a gente gosta de culto barulhento, a gente acha que isso tudo é poder, é espírito. E ele vai dizer uma coisa interessante, ele vai falar assim, nós vivemos por fé, não pelo que vemos. A maior demonstração de fé e de poder de Deus é você viver a vida inteira sem sentir nada. Você ora e parece que não tem ninguém do outro lado te escutando. Você não vê nada, Deus parece que nunca fala com você. Essa é a maior demonstração de fé. E mesmo assim, diante de toda essa dinâmica da vida, onde você talvez não vai sentir nada, parece que tudo acontece na vida de todo mundo, menos na sua, é você ainda assim permanecer firme e fiel. Porque a gente acha que poder é sentir, a gente acha que bênção é prosperidade. E não, meus irmãos. Viver por fé é confiar que a Bíblia é o que ela é, que Deus diz que é. É confiar que Deus é poderoso, Ele tem guiado a minha vida. E mesmo que eu não sinta nada, não perceba nada, eu ainda creio em quem Ele é e descanso nele. Essa é a verdadeira espiritualidade. Isso é o verdadeiro ser crente. Por isso que nós devemos conhecer a Deus. E talvez a gente comece a perceber que entre aquilo que eu digo, crer, e aquilo que eu vivo, tem um abismo. E a palavra de Deus, ela vem para encurtar esse abismo. A palavra de Deus vem para colocar uma ponte, para que eu e você tenhamos acesso, a mudança de vida aconteça.
E talvez pode não acontecer nada do lado de fora, mas do lado de dentro você pode descansar em Deus que tudo pode. Amém?